Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estou na casa pela primeira vez esse ano, né? O ano passado tive algumas vezes, esse ano a primeira vez. E neste ano nós estamos trabalhando basicamente com esse tema aqui, Nas Fronteiras da Nova Era, que é uma análise da Suri Caldas-Schubert dos dois livros, Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, que nos traz informações do que está acontecendo no mundo, né, atual e como nós devemos nos comportar para que possamos ter êxito então na nossa jornada reencarnatória. Então ela faz uma análise de todas essas informações trazidas pelo Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que trabalha muito a questão científica, biológica, química, para a gente entender então os nossos comportamentos, o que eles ocasionam e como devemos nos comportar então para nos melhorar. É importante a gente sempre buscar esses conhecimentos. E basicamente também vamos trabalhar a questão do conhecimento, nós buscarmos através do conhecimento, todas as casas espíritas têm estudo, aqui no caso na quinta-feira tem a palestra, que também nada mais é que nos leva a conhecimento para que nós possamos buscar através do conhecimento o entendimento, que é diferente. Entender é interiorizar. Estar apto a fazer o quê? A praticar a posteriori. Então eu conheço, eu entendo e eu pratico. E quando eu passo a exercer esse processo aqui de conhecimento, entendimento e prática, dentro das orientações espíritas, cristãs, a gente consegue avançar. Porque nós estamos numa fase de que ou nós avançamos ou nós vamos ter dificuldades depois da permanência nossa nesse mundo terreno. E a gente já vai ver ali para frente como é que seria essa permanência ou não. Como o seu doutor me falou, parece que eu já tenho uma palestra dia 8, né, seu doutor? Eu marquei de agosto. Então esse tema ele é um pouco... É bom, eu vou fazer ele até em duas etapas, porque ele é deveras importante, interessante para esses nossos comportamentos. Então, hoje eu vou fazer até uma etapa, ele tem um final, e depois a gente continua também. O que acontece da sociedade? Sempre a espiritualidade, ela prepara e planeja os grandes acontecimentos da sociedade. Não existe o acaso, nada é o acaso. Quando nós estamos aqui para evoluir, para ter essa progressão espiritual. Quando nós não conseguimos atingir, a espiritualidade então vai agir através do planejamento e executando tarefas que são necessárias para nos auxiliar, nos alertando e a gente conseguindo compreender o que está acontecendo para que nós possamos então buscar as nossas modificações. Então esse planejamento que existe, a gente pode pensar assim, tudo o que aconteceu lá com Moisés, dos 10 mandamentos, com o Evangelho de Jesus, com a chegada do Espiritismo, foi planejado, no momento certo, dentro de uma cronologia e dentro de ensinamentos que nós possamos ir compreendendo. Imaginemos nós então, lá na época mosaica dos 10 mandamentos, se aquilo que a doutrina espírita nos traz hoje fosse colocado lá naquela época. A nossa cultura da época, e com certeza muitos de nós estivemos ali, com certeza, será que nós compreenderíamos esses ensinamentos do Espiritismo lá naquela época? Ou mesmo Jesus, se tivesse vindo na época de Moisés, será que o povo estaria preparado para receber as informações
trazidas pelo mestre naquela época. Então tudo existe um planejamento dentro de um período certo, no qual cada um de nós pode absorver ensinamentos, conhecimento e prática. E aí nesse livro aqui do Raul, que é a Cintilação das Estrelas, ele diz o seguinte: quando Moisés veio, nós éramos espíritos ainda crianças. E o que Moisés ensinou para nós como é que eram os 10 mandamentos? Era tudo na questão negativa: não ter outros deuses, não dizer o nome do Senhor em vão, não matar, não adulterar, tudo no processo negativo que às vezes ainda nós, com a cultura arcaica, ainda fazemos com nossas crianças, né? Que já não é mais para fazer assim. As crianças que estão vindo aí são altamente inteligentes, maleáveis, para um trato diferente. Então nós, quando espírito ainda criança, nós precisávamos dessas correções, para que nós pudéssemos compreender então a divindade. E aí vem Jesus, e o Raul diz que então ele veio no momento em que nós estávamos na juventude espiritual. E na juventude a gente consegue entender melhor as coisas, já estamos aptos a compreender muito mais coisas do que aquele beabá enquanto nós crianças. E aí vem também o Espiritismo, depois na sequência, e nos traz grandes revelações, principalmente do mundo espiritual, principalmente dos nossos comportamentos, das obsessões, das diversidades de mundos, da progressão de espíritos, e nós vamos absorvendo esses conhecimentos. Então tudo no tempo correto. Aí vem essa revelação espírita. E cada vez mais, depois que Kardec fez a codificação, vieram outros irmãos trazendo inúmeras informações. Só o Chico com mais de 400 obras, nos trazendo grandes informações para cada um de nós. Então nós estamos aptos a absorver essas informações. Dito isso, quando nós estamos falando então da transição planetária, a gente tem que recapitular algumas coisas, né? Para não ir direto na questão da transição. Primeiro, que há muitas moradas na casa do Pai. E como são essas moradas? O que distingue elas, né? A distinção e a diferença dessas moradas, ou seja, dos espíritos que ali residem, está de acordo com o adiantamento ou a inferioridade moral. É isso que muda. E o mundo vai se tornar mais leve para nós na medida em que nós moralmente vamos evoluindo, que as nossas mentes, as nossas energias que é jogada na psicosfera terrestre, ela vai se modificando. O elemento universal, o fluido cósmico universal, ele era único, mas com as mentes e com as ações de cada um de nós, na medida das reencarnações, pela falta de paciência, falta de perdão, criminalização, esse ambiente da atmosfera terrestre, ele ficou mais pesado. E a tendência, quando nós falamos de modificação da transição planetária, é na medida em que nós vamos evoluindo moralmente, esses ambientes também vão se melhorando. Então, a diferença desses mundos habitados está então no grau moral, né, ou inferior ou mais adiantado dos espíritos que ali residem. Numa classificação da doutrina espírita, nós trazemos que nós iniciamos nos planetas primitivos, aonde as primeiras reencarnações, onde nós estamos iniciando o processo evolutivo. Depois nós temos o planeta de prova e expiação, da qual nós agora estamos saindo dele em passos muito lentos, engatinhando. Depois nós vamos entrar no mundo de regeneração, é o que está acontecendo hoje. Depois nós temos os mundos ditosos e os mundos celestes. Então essa progressão é do espírito. E o espírito progredindo, esse mundo primitivo, que foi a Terra também, depois está no mundo de prova e expiação, pode passar pela regeneração, pode ser um ditoso e pode ser um celeste. Como também poderia acabar esse mundo, se acaso não houvesse um planejamento
e um trabalho de todos nós para essa melhoria planetária. Então, o processo ele é sempre de evolução. E como que se dá a progressão dos espíritos? Ou seja, como nós evoluímos então? Na medida em que nós evoluímos, de que maneira? Primeiro, os habitantes que estão no planeta, num determinado planeta, o nosso é apenas um, né? Como é que se evolui? De acordo com na medida então que eu vou atingindo a moralidade melhor, cada vez vou atingindo a progressão moral, o que acontece comigo? Eu posso ser deslocado a planetas melhores, com uma evolução melhor. Isso acontece com os espíritos. Qual é a outra forma de que pode acontecer conosco? Podemos permanecer no mesmo mundo, como no planeta Terra, e vamos evoluir com ele, aonde também ficará menos denso, né, cada vez mais sutil, e nós vamos evoluindo junto com esse mundo do qual nós pertencemos. E a outra forma é que, se as pessoas que residem nesse mundo se melhoram e eu não, eu sou transferido para mundos mais infelizes. Então se dá de três formas: eu evoluo e se o planeta não atingiu essa evolução, eu sou deslocado a outros mundos melhores, ou eu permaneço e vou me adiantar junto com todos aqueles que estão comigo, ou eu não me adianto e sou transferido a outro mundo. Isso é lei, isso é lei natural, é lei de Deus, não existe milagres, existe uma lei, e essa lei ela é seguida. Na Gênesis diz o seguinte, no capítulo 18, fala dos tempos que são chegados, sinais do tempo e a nova geração. Ele diz assim, os tempos são chegados onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade, porque tudo é harmonia na criação. Então o globo está sujeito ao progresso. E nós estamos sentindo isso. Quantos de nós já vê assim, às vezes vem pelo nosso zap vídeos, né, de crianças altamente competentes, altamente sábias. E antigamente, nós botar aí, se eu botar uns 40, 50 anos atrás, como é que nasciam as crianças, né? Eram ali, ficavam às vezes 10, 15 dias com o olho fechado ainda, embrulhado assim num pano, não podia nem se mexer, né? Hoje não, já nasce, tudo está mudando, basta nós percebermos, porque existe uma evolução e ela está no caminho e não tem volta, né? Então esses tempos estão começando agora e nós vamos ter que acompanhá-los. Como é essa progressão? Eu fiz tipo uma pergunta e resposta, né? Progride então pelos elementos da atmosfera, vão se modificando, e também pela depuração dos espíritos. Então é esse movimento que vai acontecer para a progressão moral do planeta e de nós que aqui estamos. No capítulo 18, também no item 27 e 28, diz que para que na terra sejam felizes os homens, é preciso somente que a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que só ao bem se dediquem. Nós já ouvimos falar em obsessões, né? Quem nos obsedia? Espíritos que estão no mundo espiritual. Então, para que o mundo seja melhor, tanto nós aqui encarnados, que estamos por um determinado momento, como os espíritos desencarnados, precisam praticar o bem. Porque se todos nós praticarmos o bem, tivermos entendimento do bem, não tem obsessão. Porque todos têm o entendimento do qual é o melhor caminho. E aí não tem essas paixões desenfreadas, aí tudo é harmonia. Então, né, para que isso ocorra, nós temos que começar a praticar mais o bem. Havendo chegado o tempo, grande imigração, isso aqui está na Gênesis, grande imigração, ou seja, saída de espíritos se verificará dos que habitam a terra.
grande saída de espíritos que habitam a terra, se nós não avançarmos. Quem vai sair? Aqueles espíritos que praticam o mal pelo mal, que não se atêm à prática do bem. Então esses espíritos não têm como permanecer a partir do momento em que essa transição começa a se elaborar, começa a progredir. Então esses espíritos não podem ficar num ambiente que pode causar perturbação aos outros que resolveram, tirar o mal de suas vidas e praticar o bem. Então são deslocados a outros mundos. Por que vão sair? Porque já não tem a sintonia e energia daquele planeta, ou seja, não tem digna a questão moral, poderiam ocasionar perturbação e vão constituir obstáculo ao progresso daqueles que ficam. Para onde vão esses espíritos? Na questão 10:19 do livro dos Espíritos diz: os espíritos maus que a morte vai ceifando dia a dia, todos nós vamos desencarnar, e todos os que tendem a deter a marcha do progresso serão dali excluídos e irão para mundos novos menos avançados. Isso é norma, é lei. E isso já aconteceu no planeta Terra, só que a gente vai ver num segundo momento, quando já viram falar dos capelinos, que vieram, nos ajudaram muito, desde a transformação do corpo orgânico, que se melhorou muito, na ciência, nas questões de conhecimento, porém não eram avançados moralmente, porque eles já vieram da sua origem, do seu planeta, por não terem atingido a maioridade moral, e vieram então se instalar na Terra, contribuindo conosco, terráqueos ainda num processo também de melhoria, Então vamos para mundos menos adiantados. O que vão fazer nesse mundo? Basicamente é o que eu falei dos capelinos, Vão desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento e pelo dos seus irmãos mais atrasados. Então, como aconteceu com a colônia de Capela. Quem vai chegar para substituir esses espíritos, então, que serão transferidos? Espíritos melhores, que farão reinar no seio da terra a justiça, a paz e a fraternidade. Eu não passei algumas transparências anteriores que eu tinha, porque como a casa são 30 minutos, a gente tem que respeitar. Mas quando houver essa transformação, meus irmãos, tudo vai mudar. As doenças vão se acabando, novas formas de curar essas doenças vão acontecer, a longevidade vai ser maior, porque quanto mais moralmente nós estivermos avançados, nós podemos ficar mais tempo na Terra, porque nós temos condições de aprender mais. E novamente, se nós pegarmos na história e buscarmos lá atrás, ver quantos anos viviam os homens daquela época, não faz muito tempo. Coloca aí 60 anos atrás, 50 anos. A maioria vivia 40 anos, 35, 45, já era idoso. Hoje nós já estamos batendo 80, 90. Então por que isso? Porque já houve uma melhora. E a tendência é cada vez se melhorar. E se nós estamos melhores, nós conseguimos aprender mais. Então nós vamos ficar mais tempo para esse aprendizado. Quando nós não temos muito o que aprender, é quase um bate e volta, como era no início das reencarnações. A gente vinha, aprendia um pouco, desencarnava, fazia o planejamento reencarnatório e voltava, porque nós precisávamos acelerar os processos reencarnatórios para um aprendizado cada vez mais fixados em cada espírito. Então, esses espíritos melhores vão chegar. E vão chegar, aí lá em agosto, quando eu voltar aqui, nós vamos ver com clareza como é que isso vai acontecer. Na questão 1019 também perguntam,
Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que ali reine o amor, a justiça, fonte do bem e da felicidade. A gente sempre se pergunta, né? Quando eu vou ser feliz? Quando eu poderei ser melhor? E as respostas estão aí. Quanto mais homens de bem, espíritos do bem estiverem reencarnados, tudo vai ser melhor. Mas nós precisamos começar o nosso processo. Nós não podemos esperar. Nós temos que agir. Nós temos que ser aquele que vai começar a iniciar a mudança, independente do outro. Porque eu não vou depender do outro para ficar ou não no planeta Terra, para avançar ou não moralmente. Eu dependo de mim. E a gente sabe como acontece, às vezes lá na família, eu não estou bem por causa da minha esposa, eu não estou bem por causa do meu marido, não, é por causa de você. Quando você compreender, tudo vai ser melhor. Mas eu não sou feliz porque... Não, você não é feliz porque você não está agindo dentro do caminho de que foi nos ensinado. Não está praticando os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque senão eu vou ser feliz, já é possível ser feliz, já, se eu quiser. E aqui, na verdade eu tinha preparado até aqui, mas eu fui muito rápido hoje. Mas vamos começar já aqui. O que aconteceu naquele livro Transição Planetária? Houve um terremoto de uma grande magnitude em 2004, né? Foi, 2004. Aonde morreram mais de 250 mil pessoas nessas regiões aqui do Oceano Índico, Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia, Malásia, né? Com aquele grande tsunami, não sei se vocês lembram. Morreu mais de 250 mil pessoas. Isso está projetado, muita gente não foi nem encontrada até hoje, né? Pelo aquele grande tsunami. E a espiritualidade então trouxe informações do que ocorreu ali. E uma das informações, tudo que tem nos livros, gente, eles nos trazem uma bagagem de ensinamento para a gente entender. E o livro começa dizendo que Oscar, que era da Colônia Redenção, ele foi informado então desse desencarne de mais de 200 mil pessoas e começa a relatar as cenas, né, das pessoas que estavam ali encarnadas ainda, das epidemias, né, de cadáveres em decomposição, das misérias pelas perdas materiais que ocorreu naquele tsunami, do desespero dos sobreviventes. Ele começa a relatar o que eles estavam vendo do plano espiritual, de uma maneira macro, o que estava acontecendo naquele momento. E aí ele começa também a nos trazer que milhares de espíritos vieram para ajudar nos resgate dos desencarnados. Isso é uma boa observação para nós analisarmos. Resgate dos desencarnados. E que foram destacados 200 especialistas em libertação de despojos carnais. Por que isso? Porque muitas entidades, né, infelizes, que ainda não compreenderam o amor ou o bem, estavam vampirizando ou sugando o fluido vital daqueles irmãos que tinham desencarnado naquele grande terremoto. A gente pode pensar, mas o que é isso, né? Fluido vital é a energia que ainda faltava eu desgastar antes do desencarne, porque ali foram feito com que aqueles irmãos se encontrassem naquele momento, naquele mesmo local. Não existe o acaso, porque era preciso acontecer aquilo naquele momento. Porque essa região, se nós estudarmos, é uma região de grande abuso das questões sexuais, da materialidade, pais vendendo os filhos de 8, 9 anos para prostituição e por aí afora.
E então eles tinham que se encontrar naquele momento para esse desencarne coletivo. Então as entidades do plano espiritual, ainda que não conhecem bem, vieram vampirizar essas energias, porque eles necessitam dessas energias. E aí, às vezes eu trago uma figurinha, acho que não está aqui, às vezes a pessoa lá que está bebendo e tem um espírito do lado, ele está bebendo? Indiretamente sim. O que é aquilo? Sugando. Tá na lâmina anterior? Sugando a energia, o fluido vital do cidadão que está nesse vício. Então, ele está pegando a bebida e tomando? Não, mas é a energia que é exalada desse irmão, para ele é satisfatório, ou porque ele já teve esse vício, ou porque essa energia para ele dá essa sustentação no plano espiritual. Então, esse fluido vital que os espíritos então vêm sugar é por necessidade, né? Então ele conta do desespero então dos desencarnados, que não davam conta que tinham morrido, eles não sabiam, né? E estavam em situações de loucura e sofrimento. Então, quando ele traz essa informação, como faltam só 2 minutos, eu vou parar por aqui. Ele quer dizer o quê? Que se nós estamos apegados à materialidade, às questões da sexualidade em desregramento, sexualidade é uma coisa linda, mas não pode ser fora das regras, né, para quais elas foram elaboradas. E ali existia então essas questões perniciosas das questões sexuais de crianças. Então essas energias eram muito densas, né? Então esses espíritos que desencarnaram ali estavam em situação de loucura, totalmente de loucura. Não se sentiam mortos, porque acontece quando nós somos muito apegados na materialidade, nas coisas. Por isso que muitos espíritos às vezes estão ainda por aí, porque não compreenderam a questão da morte, porque viveram maneiras que não deveriam viver quando dá oportunidade reencarnatória. Então estão por aí, ficamos por aí muitas vezes por falta desse entendimento. Mas eu vou fazer mais essa transparênciazinha que vai bater com o que a nossa irmã falou aqui, né? Que nós nunca estamos sozinhos. Quando esses espíritos vieram auxiliar, eles vieram destacados para esse trabalho de libertação dos despojos carnais daqueles irmãos que ainda se ligavam ao corpo. Mas nós não temos só isso, nós nunca estamos desamparados. Nesse livro Obreiros da Vida Eterna, Chico Xavier nos conta que eles estavam numa reunião, e ali, quando estavam se preparando para os trabalhos, para ajuda na sociedade, tanto encarnada como desencarnada, ali compareciam irmãos que ajudavam os criminosos, que ajudavam as mães aflitas quando perdem seus filhos, as crianças aflitas quando perdem suas mães, ou vice-versa, os ateus, quem tem consciência com remorso, os agonizantes na crosta terrestre, espíritos perdidos, que não estão nas colônias espirituais, os dementes, loucura, os ligados às vísceras cadavéricas, que daí é essa parte específica daquele tsunami. Também nós encarnados, equipes que nos animam quando nós estamos tristes e desanimados pelo nosso dia a dia, equipes preparadas para nos auxiliar, pelos desequilibrados, pelos missionários que vieram e se perderam, pelos enfermos da carne, pelos trabalhadores da natureza, enfim. Então nunca estamos sozinhos. Por isso, para nós terminar a mensagem de hoje, não desanime. Você sempre tem um amparo espiritual. Você não é o teu anjo da guarda, são equipes nos ajudando a nos sustentar. Por isso temos que enfrentar, mudar a nossa mente, buscar ser melhores,
para que todo mundo possa ser melhor, que aqueles que estão caminhando conosco, nossos filhos, nossos amores, possam ir juntos nessa jornada, e nós temos potencial para isso, somos altamente temos o potencial para ser melhores e transformar esse mundo, porque não tem outra forma, ou nós nos transformamos, ou quem sabe seremos deslocados a outros mundos piores e infelizes, e aí às vezes a gente está cansado, triste, revoltado, porque infelizmente não estamos praticando aquilo que o Mestre nos ensinou. Vamos pensar nessa semana que existe um plano para nós. A espiritualidade está conosco e nunca vai nos abandonar para avançarmos como filhos do Pai. Uma boa noite a todos e uma boa semana.